Fala galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas nós começamos a falar sobre o segundo momento modernista e hoje nessa videoaula ainda iremos falar sobre o segundo momento do modernismo no Brasil, parte 2. Quero ressaltar que o momento do modernismo no Brasil, no segundo momento, ele é marcado pelas críticas das quais do que estava acontecendo no nosso Brasil. Os poetas ilustravam nas suas obras exatamente aquilo que estávamos vivenciando no momento. Uma crítica, é claro, durante algum período com respeito, por exemplo, à seca no Brasil, à fome, à miséria, vários pontos importantes que envolviam aspectos politicamente falando e até mesmo no área emocional. Nós colocamos aqui uma introdução para vocês. Instalado no Brasil como um alarde da semana de 1922, o modernismo logo tomaria novos rumos. E aí, distinguindo-se dessas ousadias desde o primeiro momento, vivenciamos experimentalismo e a apologia ao novo. O moderno, tudo aquilo que traz a novidade, tudo aquilo que é novo. Estávamos iniciando o século XX e para a literatura o modernismo foi o auge da novidade, da intelectualidade, da tecnologia surgindo a pontos e a pontos, trazendo sempre uma informação diferente, uma novidade diferente. E os poetas ficavam encantados com essa tecnologia, com essa novidade, e suas obras eram a partir daí. E aí nós temos os escritores do segundo momento do modernismo vinculando o seu trabalho às diversas realidades brasileiras, cujos problemas passam a discutir. Eles começam a examinar e analisar todas as dificuldades enfrentadas naquele momento e a partir daí suas escritas eram pautadas sobre os diversos problemas que estávamos passando no Brasil na época. Situando suas narrativas nas áreas rurais, como por exemplo o Nordeste do Brasil, o litoral baiano. Os romancistas, eles incorporavam a temática regional num processo de recriação artística que privilegiou o engajamento da política e, é claro, a denúncia da desigualdade social. Desde essa época nós já tínhamos a questão da desigualdade social no Brasil. E aí os poetas eles vão denunciar essa desigualdade socioeconômica. Por exemplo, por que muitas das vezes os ricos são privilegiados? E a outra camada da sociedade? Por que há essa diferença? Todos somos iguais, todos somos seres humanos, todos deveríamos ser tratados de igual forma. E aí, desde os inícios do século XX, desde todo esse momento, desde a história de 1922, da Semana da Arte Moderna, 1930, todo o período do modernismo é marcado pelos poetas falando sobre essa questão da desigualdade, para vencermos que até hoje, no século XXI, vivemos uma grande desigualdade no nosso Brasil. E não é fácil lidar com essa desigualdade. Por isso, é importante pensarmos sobre esse tema num todo, ou seja, é um problema que atingiu aquela época e continua atingindo hoje os nossos dias. O contexto histórico do segundo momento modernismo. Um retrocesso político ocorreu na década de 1930 no Brasil, quando o sistema democrático foi substituído pela ditadura Getúlio Vargas. Vocês estudam bem a parte de história, conhecem bem. Conduzido ao poder pela Revolução de 1930, Vargas governou por decreto até 1934, quando o Congresso aprovou uma nova Constituição e confirmou sua permanência na presidência por um mandato de 4 anos. Em 1935, depois de esmagada uma insurreição militar, conhecida como Intentona Comunista, inaugurou-se no país um período muito difícil, em especial para os intelectuais progressistas. O Partido Comunista foi declarado ilegal e não só seus filiados, como até muitos simpatizantes foram presos. Entre esses, Graciliano Ramos, que vocês conhecem, um grande artista deste momento, uma das maiores expressões da literatura brasileira do momento. E aí temos, em 1937, Vargas deu um golpe de Estado e instituiu o Estado Novo, permanecendo no poder até 1945. Os anos da ditadura foram marcados pela supressão de direitos constitucionais e repressão violenta a atividades consideradas supersivas, com perseguições políticas, prisões injustiçadas e arbitrariedade de todos os tipos.
As prisões, na verdade, elas não tinham justificativa, né? O Brasil vivia já esse alarme das perseguições, que é o caos da política no nosso país até os dias de hoje. Características desse momento: exploração de temas como a violência e a guerra, porque nesse período de 30 a 45 nós estamos vivendo um momento de guerra, então nós temos essa característica central na segunda fase do modernismo. Ela ocorria por meio a ditaduras e também a um paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Também há como característica a toma de consciência da realidade nacional, já que o Brasil passa, nesse exato momento, por turbulentas situações ao regime e à censura. Justamente os poetas, eles são presos pelas próprias obras escritas. E aí nós vamos perceber Guimarães e tantos outros, né, Graciliano, tantos outros que passaram por esse momento difícil no período do modernismo. O regionalismo era muito visado no segundo momento modernista. Nós vamos acompanhar nesse slide como que foi um pouquinho o preço, né, a importância do regionalismo na época e qual foi a base, né, que se teve quando a gente se retrata essa questão regional, essa questão geográfica. A segunda fase do modernismo brasileiro é essencialmente regionalista, saindo do eixo de Rio e São Paulo. A ficção brasileira descobre o convívio problemático nas outras capitais, entre proprietários e não proprietários, ricos e pobres, alfabetizados e analfabetos, num quadro que expõe disponíveis socioeconômicas decorrentes da colonização e nunca combatidos. Entram em cena, por exemplo, os problemas da Bahia, né, nordeste do Brasil. Entra, por exemplo, os problemas do norte do Brasil. Entram outros estados. Entram em cena os problemas como a luta pela terra, a seca, a decadência dos engenhos no sudeste da Bahia e nos estados do nordeste. Sobressaem desse conjunto algumas obras-primas como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Menino de Engenho, de José Lins do Rego e Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Considera-se o marco inicial da segunda fase do modernismo brasileiro o lançamento de A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928. Esse romance inaugura uma nova tendência em nossa literatura por tratar do tema da seca, que aí nós temos aí o grande Graciliano Ramos, que já citamos aqui. Vidas Secas foi um livro exatamente relatando a seca no Brasil, as condições precárias da vida de muitas pessoas que até hoje passam pela desigualdade social e pela seca em vários pontos de estados do nosso Brasil. Essa tendência, esse romance, é claro, de José Américo de Almeida, ele inaugura essa tendência em nossa literatura de como tratar esse tema. E aí nós vemos as sequências desse tema. Quais foram as sequências da seca no Brasil? A morte do gado, o êxodo das populações pobres, dizimadas pela miséria e pela fome. E aí a gente fala de miséria e fome porque era muito retratado no próprio livro em que trata de Vidas Secas, né? Graciliano Ramos vai ilustrar a miséria e a fome num percentual gigantesco. E aí, Terceirão, eu quero dar uma paradinha aqui, abre aspas, muito cobrado no Enem, muito cobrado nos vestibulares. Graciliano Ramos é um grande artista da literatura brasileira, um grande poeta, e a obra Vidas Secas sempre está no vestibular. Por isso, fiquem atentos para esta obra, inclusive perguntas de texto, interpretação, que podem ajudar muito a entender um pouco a obra e a vida deste grande homem. É claro que nós iremos ainda trabalhar com vocês algumas videoaulas falando sobre Graciliano Ramos e toda a sua repercussão em relação à seca no Brasil, aos temas que estavam sendo trabalhados no Brasil. Bom, Raquel de Queiroz foi uma escritora brasileira, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Primeira mulher a receber o prêmio Camões e foi também jornalista, tradutora. Seu primeiro romance, O 15, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha.
O romance Memorial de Maria Moura foi transformado em minissérie, até mesmo pela televisão brasileira. Temos aqui algumas obras de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, que foi uma grande mulher também desse período, mulher que marcou a história, né? Nós temos até passado algumas atividades para vocês, exercícios de fixação falando sobre Raquel de Queiroz. Nós temos como obras o 15, João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, A Donzela e a Moura Torta, O Galo de Ouro, Lampião, A Beata, Maria do Egito, 100 Crônicas Escolhidas, O Brasileiro Perplexo, O Caçador de Tatu, O Menino Mágico, Dora, Doralina, As Menininhas e Outras Crônicas, O Jogador de Sinuca e mais historinhas, e tantas outras aqui que temos enumerado aqui como cenas brasileiras, o Ceará falando, né, dessa questão da precariedade, tantos anos, né, Memórias de Menina e Pedra Encantada. Temos aqui, queridos, agora, para falar com vocês, sobre o segundo momento do modernismo no Brasil, na poesia. Até então a gente falou aqui um pouquinho da prosa, né, até o presente momento. Agora, a gente vai ilustrar para vocês alguns artistas, poetas que trabalharam a poesia. E como foi esse momento também na área da poesia? Bom, na poesia, nós temos aqui a introdução um pouco diferente, né? A gente tem uma introdução do segundo momento modernista dentro da questão da prosa e agora na poesia. A poesia acompanhou apenas parcialmente o esforço da prosa. No segundo momento do modernismo, para privilegiar a denúncia da realidade social que já estava acontecendo pelos artistas, a linguagem poética já vinha atingindo um alto grau de liberdade, ou seja, a linguagem dos poetas era um tanto liberal. Não é à toa que existem poetas do modernismo que xingam palavrões e usam os palavrões até mesmo nas suas escritas. Os poetas adotaram grande diversidade de formas e de temas. Assim, encontra-se manifestações em que a preocupação central é o momento histórico e alguns de seus episódios mais dramáticos, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Paralelamente a essas manifestações, cultiva-se como temas o lirismo amoroso, a vida cotidiana, a passagem do tempo. Nessa questão amorosa aparece agora na poesia no segundo momento. Um trabalho contínuo de reelaboração do texto e a discussão sobre o que é a poesia também constitui aspectos significativos que são pesquisas para esse momento. Né? É bom pesquisar, inclusive, todas essas raízes para entendermos como que a poesia vai surgir nos três momentos do modernismo de forma, é claro, diferente. E aí nós temos as características da poesia no segundo momento modernista aqui no Brasil. Na poesia encontra-se temas e formas variados, como vimos. Permanece o lirismo, já bastante conhecido, amoroso, voltado para a segunda pessoa ou subjetivo, centrado no eu. Como assim, professor? Eu posso, eu sei, eu sou o cara da corte, o cara que vai administrar todos os romances. A própria poesia, a arte da palavra, revela-se como tema, com a exposição das dificuldades inerentes à composição poética. Torna-se frequentemente a metalinguagem. Pessoal, o que é metalinguagem? É o estudo do próprio texto. Nós temos dois textos. Um é o texto original e o outro é o estudo do próprio texto original. E aí nós temos aí a definição de metalinguagem. Temos agora como destaque na poesia grande Carlos Drummond de Andrade. Andrade foi um poeta cronista do período do modernismo, considerado um dos maiores poetas do Brasil. Drummond fez parte da segunda geração modernista, foi precursor da chamada Poesia de 30 com a publicação da obra Alguma Poesia. Aí nós vamos ilustrar para vocês algumas obras de Drummond. Vocês com certeza já conhecem, né? Alunos de terceiro ano e vestibular, com certeza já conhecem um pouquinho das obras de Drummond, já ouviram falar de vários textos que trabalhamos com vocês no cotidiano, até mesmo de texto e interpretação voltados para Drummond. Nós temos aí Alguma Poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, Confissões de Minas, A Rosa do Povo, Poesia até agora, O Gerente,
Claro Enigma, Contos de Aprendiz, A Mesa, Passeios na Ilha, Viola do Bolso, Fazendeiro do Ar, Viola do Bolso novamente encordoada, Fala Amendoeira, Ciclo, Lição de Coisas, Antologia Poética, Obra Completa, Cadeira de Balanço, Mundo Vasto Mundo, Poemas, As Impurezas do Branco, Amor e Amores, A Visita, Contos Plausíveis e Amar se Aprende Amando, que foi em 1985. Essas são as principais, mas nós temos outras obras de Drummond, é claro que vocês com certeza já tiveram também acesso a outras. Bom, terminando falamos, é claro, deste grande poeta da literatura. Eu lembro que Drummond escreve um trecho que diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nós encerramos essa videoaula lembrando desse trecho. Bom, talvez a pandemia tenha nos afastado presencialmente da sala de aula, por isso nós estamos através desse meio de canal, gravando a videoaula para mantermos esse compromisso de estarmos juntos. Quem sabe a pandemia tem sido neste momento uma pedra no meio do nosso caminho. Mas Drummond diz que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e vocês sabem que ao final desta declaração o poeta se revela esperançoso. Bom, e é nessa certeza e é nessa esperança que nós esperamos estar muito em breve com vocês, que nós possamos ultrapassar as pedras no caminho e avançarmos rumo ao Enem, rumo ao vestibular, porque com certeza, mesmo diante dos desafios que 2020 está nos apresentando, nós vamos prosseguir e vamos alcançar a vitória final. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho, pela participação e até a próxima aula.